Aqui para gravar. Pronto. Obrigado, querida. Olhem só. A gente começou a falar um pouco sobre essa questão da educação em saúde, né? Inclusive, gente, eu quero logo avisar vocês que provavelmente, o conteúdo de prova de vocês vai ser educação em saúde e vai ser, perdão, educação continuada, que é um conteúdo que nós ainda vamos ver, tá? Nós percebemos o quê? No processo de educação em saúde, nós estamos falando desse processo educativo como uma forma de transformar o cotidiano em que nós vivemos, né? Por que será que falar da parte educativa é tão importante ao ponto da gente talvez pensar que essa seja a grande solução dos problemas de saúde no mundo todo, né? Seria um pouco assim, auspicioso, né? Um pouco, talvez, ganancioso a gente falar que educação e saúde ela pode resolver os inúmeros problemas de saúde no mundo, né? E quando a gente fala desse ponto de vista que envolve a educação em saúde, nós precisamos entender o seguinte: prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Há alguns anos atrás surgiu, tá, um termo chamado de One Health. One Health significa saúde única em português. Esse termo ele está relacionado ao quê? Ele quer nos dizer que existe no meio em que nós vivemos uma pluralidade, ou seja, vários elementos que levam o indivíduo ao adoecimento. Esse processo, ele não envolve apenas a presença de um micro-organismo, não envolve apenas a presença de chuva ou não. Ele envolve, de maneira geral, características como mercado financeiro, globalização, criação de animais de abate, movimentos migratórios, política internacional. E eu pergunto uma coisa para vocês, na opinião de vocês, vocês podem falar o que quiserem. Vocês acham de verdade que estes exemplos que eu dei para vocês, eles interferem na nossa saúde? Sim ou não? Estou esperando. Ninguém chuta nada? Kate, Eliane, olhem só. O que é que acontece? Quando nós falamos desse processo, dessas características, é importante a gente entender que sim, esses fatores interferem nesse processo. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo muito famoso que a gente viveu aqui em Belém. Olhem só, alguns anos atrás, a Venezuela estava tendo, né, vivendo um grande debate político, né? Uma grande crise política que fez com que algumas pessoas que moravam na Venezuela fizessem um movimento migratório para outras cidades e países vizinhos. Inclusive, nós tivemos, né, recebemos vários venezuelanos dentro desse processo político. Com a chegada dos venezuelanos, ocorreu um processo. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente voltou a presenciar uma incidência mais alta de sarampo, né? Inclusive algumas. Oi? Sim, é verdade essa parte. Pois é, inclusive a gente relacionou isso com a chegada dos venezuelanos. Uhum. Pessoas que não estão imunopreveníveis, pessoas que estão carregando às vezes outros agentes, eles podem começar o que nós chamamos de um surto, né? De começar a transportar doenças
para o cenário nosso cotidiano. Então, olha que coisa interessante. Essa nova abordagem, que é a One Health, ela está estendendo os olhares para além do que aquilo já é muito óbvio para a gente, né? Está estendendo os olhares através de, por exemplo, saneamento básico, presença, como eu falei para vocês, de micro-organismos. Ele está tentando ver coisas que habitualmente nós não imaginávamos. Aí eu pergunto para você, gente, do que adianta a SESMA agora fazer uma mega campanha de vacina, vacinar todo mundo contra o sarampo, né? Orientar contra o sarampo e fica chegando mais venezuelano, e eles vão morrendo por sarampo, eles vão tendo outras doenças. A gente para e pensa, não está tendo significado. Se você não consegue entender o problema lá na sua raiz, você vai estar queimando a ação. Você vai ter que fazer, e isso não vai ter solução. Porque a gente não consegue pensar daquele ponto de vista mais, né, essencial, mais inicial para tudo. Este é um exemplo, tá? E um outro exemplo vamos dar aqui o exemplo da depressão. Vocês provavelmente devem conhecer alguém, um familiar, um amigo ou até mesmo vocês que já passaram pela depressão. A depressão ela é uma doença e até pouco tempo atrás, talvez até hoje, mas eu acho que no número menor, as pessoas olhavam um paciente, uma pessoa com depressão e falavam assim: "Ei, fica feliz, né? Para com isso", como se a depressão fosse uma autoescolha, né? Tipo, não, olha, eu vou ter depressão porque eu ando muito triste, eu vou ter depressão, né? E isso não funciona dessa forma. A depressão, Só, mas aí, hoje em dia ainda tem pessoas que reagem dessa forma. sim, com Tem essa certeza. mentalidade, né? Tem Que muita acha que é gente que uma coisa que a fala. gente controle. E não é. É, e pensam que é uma coisa muito prática. Não, faz isso, aquilo, vai jogar uma bola, vai ver televisão que tu melhora, né? E o que é que a gente precisa entender? A depressão com os problemas de ansiedade, né, problemas mentais, eles são considerados o mal do século, tá? E aí, olha que coisa interessante. Quando a gente fala em mal do século, né, nós estamos falando que nós temos uma doença que do ano de 2000 a 2100 não será tão implacável contra outras doenças, né? Eu pergunto para vocês, gente, na opinião de vocês, vocês acham que a depressão ela é realmente mais numerosa do que, por exemplo, o câncer, a Covid, HIV/AIDS? Vocês acham realmente que ela merece esse título de doença mais importante do século? Sim ou não? Sim, eu acho que sim. Perfeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem agora, aqui em Belém, 50 pessoas que receberam o diagnóstico de câncer terminal, tá? O que é o câncer terminal? É o câncer onde você vai passar apenas por cuidados paliativos, né? Não existe nada, né? Nenhuma medicação, tratamento cirúrgico, não tem nada do tipo que vai fazer com que você modifique aquele cenário. Tá bom, perfeito. E aí eu pergunto para vocês, será, gente, que existe alguma pessoa, tá, que recebe o diagnóstico de câncer terminal e não fica triste? Será que tem alguém que recebe o diagnóstico de câncer terminal e pensa assim, olha, pô, beleza, tô com câncer terminal, beleza, vou esperar a morte, tá ótimo. Vocês acham que existe alguém? Olha, pode até existir, mas é muito difícil disso acontecer. Eu acho que ela entra em negação se ela reagir assim, uma forma Pois de é, né?
Eu acho que não existe, não. Pois é, né? Então, gente, a gente percebe o quê? Eu vou dar minha opinião, tá? Como até a Eliane falou da negação, né? Ela falou das fases da crise bem-sucedida. Uma pessoa, quando ela recebe essa informação, ela acabou de receber. Ela não tem como esconder o nervosismo, a tristeza, a ansiedade, né? Você imagina o impacto que essa informação tem para uma pessoa. Depois ela pode até talvez negociar consigo mesmo e talvez até aliviar um pouco a mente, mas é muito difícil. Então você está falando de 50 pessoas que possuem tendência de ter um transtorno de ansiedade, né? De ter depressão, né? De ter outros problemas de saúde mental. Perfeito. Vamos guardar essas 50 pessoas. Vamos agora falar de 50 enfermeiros. Vamos falar de enfermeiros ou enfermeiras entre 25 e 30 anos, muito jovens ainda, que furaram o dedo com acidente ocupacional no hospital e contraíram AIDS. Vocês imaginam agora esses profissionais recebendo essa informação? Eu pergunto para vocês a mesma coisa. Será que vai ter algum desses profissionais que vai pensar assim: ah, beleza, peguei a AIDS, tá bom, não tem problema nenhum? Difícil, né? Provavelmente todos vão ficar tristes, chateados e com a probabilidade de terem depressão, transtorno de ansiedade, entre outros. Olhem só que coisa curiosa. Nesses exemplos que eu dei para vocês, nós temos 50 pessoas com depressão e temos 50 pessoas com HIV/AIDS. Quantas pessoas a gente tem sobre o risco de depressão? 100, né? Então a depressão, ela sempre vai ser o somatório de muitas outras doenças e outros acontecimentos. Porque nós estamos dando exemplo de uma doença, mas a violência pode causar um transtorno de ansiedade numa pessoa, um trauma infantil pode causar depressão. E é por isso, gente, que os números que envolvem a depressão, elas crescem em maneiras absurdas, né? E aí, vamos dar um exemplo aqui, tá? Nós temos um indivíduo com depressão hoje, e eu pergunto para vocês, parece ser uma pergunta meio óbvia, mas eu vou perguntar para vocês mesmo assim. Gente, o que leva uma pessoa à depressão hoje em dia? O que é que vocês acham? Eu acho que é o estilo de vida que estamos vivendo com essa pandemia, que as pessoas têm medo do que vem por aí. Tipo assim, eu tenho provas dentro da minha casa, pessoas que têm depressão, com medo de sair da rua, tem medo até de tocar na mão de outra pessoa, com medo de pegar. Certo, Jana. Então eu acho que Uhum. essa pandemia que veio fez com que muita gente voltasse para dentro da sua casa. Tá aí, tudo bem. Mas aí, como é que está a cabeça dessa pessoa? Ninguém está sendo trabalhado isso. É verdade, né? Idosos, idosos, crianças, adolescentes. Então é muita gente sofrendo hoje em dia por conta dessa, como é que se diz? Dessa falta de estrutura que o poder público não dá para a gente tentar políticas públicas para a gente poder ter uma assistência de qualidade para um psicólogo conversar com a gente não tem. Sim. E na verdade, foi importante você falar isso, porque isso nos mostra que nós temos vários elementos que levam as pessoas a terem a depressão, né? Nós estamos falando, por exemplo, de violência, desemprego, nós estamos falando da sobrecarga de trabalho, estamos falando de característica genética. Mas olha que coisa importante, gente. Alguns desses elementos nós não podemos interferir. Por exemplo, uma pessoa que tem um fator genético, já tem um fator genético. Um adulto que passou por um trauma na infância, ele já passou pelo trauma. Mas nós temos elementos que podem ser preventivos.
como orientação sobre qualidade de vida, né? Orientação de como lidar com um problema. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas acreditam que psicólogo é coisa para gente doida, né? E o psicólogo, uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que falava que o psicólogo, ele é um profissional que nos ajuda a entender quem nós somos, né? Tanto que a terapia é muito indicada para as pessoas aliviarem um pouco determinados pensamentos, ações e coisas do tipo. A gente tem agido nesses últimos anos de uma maneira preventiva, mas a gente não se percebe que aquilo é uma ação preventiva. E o pior de tudo, a gente não percebe que isso é a grande chave da mudança de saúde. Nós vamos continuar falando aqui no slide e vamos falar agora de uma maneira mais detalhada desse fator educativo, preventivo, radical e de desenvolvimento pessoal, tá bom? Olhem só, essas quatro, né, características que nós falamos, elas têm em comum as críticas ao modelo médico, tá? Lembrem-se que o modelo médico, ele é curativista. Ele quer tratar o indivíduo que já está com a doença instalada. Ele não fala de prevenção. Ele não fala de identificar os determinantes sociais presentes com ele, né? Por exemplo, ele não quer saber como a violência está adoecendo as pessoas, porque lembra que a saúde ela é equilíbrio biológico, mental e social. Quando a gente fala de adoecimento social, né, que a gente fala como é que a gente pode adoecer por uma questão social, a gente fica meio curioso, né, em pensar dessa forma. Esse adoecimento social ele está relacionado aos padrões criados na sociedade que levam as pessoas a se forçarem a se adequar nesses padrões. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço pessoas, de verdade, gente, que estão tristes porque não conseguem comprar o celular do momento, né? Tem pessoas que estão super tristes porque não conseguem comprar a roupa que viu aquela blogueira utilizando na internet, né? Então essa característica social, ela tem levado as pessoas a um movimento, né, de sempre de busca, de aceitação social. E eu pergunto para você, gente, isso adoece ou não adoece as pessoas? Adoece, né? A gente percebe que isso interfere diretamente na forma como a gente vê o meio, né? Da forma como a gente quer viver dentro daquela questão, por exemplo, social. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a Globo fez uma reportagem no Rio de Janeiro, eles estavam falando de condições, né? O aumento dos preços, é, como é que o mundo estava vivendo o aumento de algumas umas coisas, né? E aí eles foram abordar uma mulher, isso lá dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, numa favela, e uma senhora falou que ela tinha uma filha, né? Uma filha e um filho, eu não sei. E ela falou que estava muito complicado porque o salário mínimo não estava acompanhando, né? É, por exemplo, o aumento dos valores de comida, de roupa, entre outros, né? Aí ela falou assim mesmo, pô, eu quero comprar, olha o que ela falou, eu quero comprar uma calça jeans para minha filha, mas eu não tenho condições para isso, porque uma calça jeans para uma adolescente como ela custa uns R$ 500. Aí eu falei, gente, onde que uma calça jeans, R$ 500? Tu compra até na C&A de R$ 80, R$ 100. E aí apareceu a filha dela depois na reportagem, né? Aparentemente muito bem vestida,
com o celular do momento na mão. E o que é que isso nos mostra? Que dentro da necessidade, mesmo você estando em um critério financeiro desfavorável, as pessoas ainda buscam muito o consumismo enfreado, né? E isso são características, gente, que nós abordamos na educação em saúde. Porque educação em saúde não é falar só de doença, é falar dos comportamentos dos indivíduos que podem estar sendo prejudiciais à sua saúde, tá bom? Olhem só o que a gente acabou de falar. Evidências epidemiológicas mostram que os fatores responsáveis pelas melhorias em saúde são sociais, comportamentais e ambientais. Voltando ainda para o critério social, do que nós estamos falando, né, por exemplo, da calça jeans, do hábito de comprar tal coisa em tal lugar, porque socialmente é bem visto por isso, as pessoas seguem esse padrão desde muito tempo. Desde muito tempo. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês o seguinte, gente, vocês sabem por que a medicina e a engenharia ainda são vistas como profissões muito nobres, né? Fala assim, olha, ele é médico, olha, ele é engenheiro, né? Isso no Brasil começou com a chegada da família real, né? Da realeza aqui, que surgiram as primeiras escolas de formação, que inclusive foram no direito, na medicina e na engenharia. Então, naquela época, quem fazia um desses três cursos eram pessoas de posses, de famílias muito influentes. Hoje, não. Hoje, uma pessoa que veio de uma origem mais humilde consegue estudar e fazer um curso superior como esse. Mas, historicamente, isso está agregado a um ponto de vista social. Percebo como esse fator ele viajou ao longo dos séculos e até hoje ele se faz presente, né? Então eu chamo a atenção para vocês porque essa característica social, ela ainda é muito presente e é muito pertinente dentro da nossa sociedade. Ó, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Será, gente, de verdade, será que hoje os grupos homoafetivos, né, homossexuais, eles têm a liberdade de irem em um emprego e falar, olha, eu sou homossexual, de conseguirem comprar algo, de montar, constituir família, morar em qualquer lugar. Isso não existe, porque nós ainda temos um critério social que exclui pessoas que não se adequam dentro de um padrão X, né? Por idade, raça, escolha sexual, entre outros fatores. Enquanto a gente pensar dessa forma, infelizmente, a questão social ainda vai adoecer as pessoas que nos envolvem, tá bom? Olhem só, outra coisa importante aqui é quando nós falamos também do fator comportamental, tá? O valor comportamental está associado nada mais, nada menos do que o nosso comportamento, né, como seres humanos, né? Aí a gente para e pergunta assim, será que nós adotamos comportamentos que são extremamente perigosos? Será que a gente não se percebe ao longo disso, né? Gente, olha só o que é que acontece. Nós temos alguns comportamentos que estão relacionados a um risco direto e estão relacionados a um consumismo direto. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, gente, será que tomar uma cervejinha no sábado, lá no almoço, faz mal à saúde? Sim ou não? Não. Não. Tomar, por exemplo, um cálice de vinho por dia, um cálice, faz bem, estimula a circulação. Você está falando, então, de um elemento que você pode usufruir, mas o excesso daquela ação leva a um risco. O excesso no consumo de álcool leva
ao risco de um acidente de trânsito, a desenvolver uma doença, ou seja, um comportamento controlado não traz malefícios ao corpo. Agora vamos dar o exemplo do tabagismo. O cara que fuma um cigarro por dia, isso é saudável? Sim. Um cigarro por dia, não. Sabe por quê? Porque Por o quê? tabaco, diferente do álcool, ele não consegue trazer benefícios cientificamente comprovados. O álcool tem estudos sobre isso. Então, nós estamos falando de um elemento que, mesmo em pouca quantidade, ele oferece risco. Esse é o grande X da questão no nosso comportamento humano. Por exemplo, professor, eu não vou lhe esconder. Toda sexta-feira eu gosto de, lá na panificadora, na esquina de casa, eu compro uma coca em lata, compro 2 pastéis. Toda sexta-feira eu faço isso. Beleza, ótimo, coma seu pastel, tome sua coca. Mas, por exemplo, não, professor, todo dia eu tenho que tomar uma coca de 600 ml e todo dia eu como um salgado. Isso, olá, boa tarde, tudo bem? Isso é um comportamento de risco. É um comportamento que nos coloca com uma grande possibilidade de ter doenças que a gente poderia evitar. O grande problema disso, hoje em dia, é que esse processo ela tem ocorrido cada vez mais cedo, né? Então, por exemplo, nós temos jovens alcoólatras, nós temos jovens que já estão com problema no fígado por causa de algumas ações, e são doenças que a gente só percebia, por exemplo, na época que os indivíduos alcançavam 60, 70 anos de idade. O maior exemplo que eu vou dar para vocês disso é o seguinte: vocês ficaram sabendo daquele jovem que estava com medo de pegar Covid, ele tomou 3 comprimidos de ivermectina por dia durante 2 semanas. Ele está precisando de um transplante. Vocês viram isso, gente? Eu vi, professor. Viram? Ele está precisando de um transplante por causa que ele está com uma hepatite medicamentosa severa. O que foi que aconteceu? O fabricante da ivermectina escreveu um artigo, ele já publicou, isso inclusive passou no Jornal Nacional, que ele diz que a ivermectina não tem nenhum efeito comprovado contra a Covid-19, né? Então, vocês lembram quando a gente falou lá no início da aula sobre aquele termo One Health, que a gente falou até de questão política? Nós ficamos inseridos em um contexto político onde, por exemplo, gente, não estou criticando, só estou dando exemplo, tá? Onde, por exemplo, o nosso presidente estimulou o uso de algumas medicações que não havia nenhuma comprovação, né? Então, a gente tem que entender, como eu disse para vocês, que nós temos vários elementos que levam os indivíduos aos famosos comportamentos de risco, tá? Bom, olhem só, essa nova concepção que eu falei para vocês é uma crítica, né, ao cientificismo. É uma concepção positiva de uma ciência universal, empírica, atemporal e isenta de valores. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Quando a gente diz atemporal, significa dizer que isso não tem validade de tempo. O que a gente está falando, que a educação em saúde é muito importante, está se falando que agora, em 2021, ela é muito importante. Em 2000, no ano 3000, a gente não vai mais nem existir, né? No ano 3000, a gente já é petróleo. A gente já morreu, foi enterrado, descascou, né? Já derreteu, tá no meio do petróleo já. E aí, o que é que acontece? Será que falar de educação em saúde ainda vai ser pertinente naquele período? Claro que vai, gente. Sabe por quê? Porque educação em saúde é prevenção. Ela está atrás do processo de adoecimento. Então, enquanto ela existir, não tem doença, tá? Então, a gente precisa entender que quando a gente fala também que ela é isenta de valores, é que ela vale para qualquer indivíduo, criança, adolescente, adulto, homem, mulher, seja qual for o grupo, suas escolhas, ela sempre vai se fazer presente. Educação em saúde é uma ação que não é feita
apenas por profissionais da saúde, né? É feita por todo mundo que tem um conhecimento prévio que pode trocar com outros grupos. Não é o fato de eu ser professor que eu sei tudo. Provavelmente a Kate, a Eliane, a Sandy, tem pessoas a acrescentarem, né? Olha, professor, isso aqui a gente faz de tal jeito. Olha, tal coisa a gente deve fazer de tal forma. E a gente percebe que esse processo é um processo de troca de informações. O grande problema disso é que muitas pessoas ainda têm preconceitos com alguns grupos, né? E esses grupos são, por exemplo, indígenas, quilombolas, grupos homoafetivos, onde os profissionais ainda olham com muito preconceito. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente falasse hoje o seguinte, será que os grupos homossexuais eles são considerados um grupo de risco para o HIV/AIDS? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim, acho. Sim, tá bom. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, a gente deixou de utilizar o termo grupo de risco. Hoje a gente usa o termo comportamento de risco. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um homem, né, uma mulher homoafetiva, vamos imaginar o homem, ele pode ter 15 parceiros sexuais. Se ele usa preservativo, se ele tem cuidados de saúde, de higiene nessas relações, provavelmente não vai ter nada. Agora, numa relação de um homem que tem duas parceiras sexuais, se ele não se proteger, ele pega AIDS. E aí, o que é que aconteceu? O cara tem 15, tá lá, bem. O cara tem duas, tá doente. Então, o nosso olhar ele ainda está muito enraizado nessas pessoas. E a gente tem que entender que não é isso. A gente tem que falar de comportamento. A gente não pode olhar, por exemplo, para um jovem, para uma jovem de 14 anos que está grávida e achar que ela está grávida porque ela não sabe nada da vida, né? Porque ela é uma irresponsável. Gente, as situações acontecem, né? E não cabe a nós um olhar essencialmente julgador sobre essas situações, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, primeiro enfoque daqueles 4 que a gente falou anteriormente é o educativo, né? Como é que funciona esse enfoque educativo? Ele quer enfatizar o lugar do indivíduo, sua privacidade e dignidade, propondo uma ação com base no princípio da eleição informada sobre os riscos à saúde. O que ele quer dizer é o seguinte: nós queremos entender a dignidade, a simplicidade, os valores, crenças desse indivíduo, né? Então, olha, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo que eu adoro usar, acho que eu já até falei para vocês. Os indígenas gostam de tratar tuberculose com chá feito de fezes de animais, né? Então, quando a gente escuta isso ou vê, provavelmente o índio tomando um chá de cocô de animal, vocês vão pensar o quê? Cara, isso aí é loucura, bicho. Isso é uma coisa muito sem noção, né? O cara tá tomando um chá de fezes de animais. Vocês teriam coragem de fazer isso? Sim, Sandy. Já toma? Pois Não. é. E aí o que é que acontece, né? Tem gente aqui até que falou que já toma. Que o que é que acontece? Imaginem só para aqueles que são católicos, por exemplo, quando passam lá do lado da basílica e fazem o sinal da cruz. O índio deve olhar e falar, cara, esse bicho é doido, né? Como é que ele faz isso do lado da igreja? A gente às vezes não se percebe que nós somos formados por cultura. E a gente só estranha porque a dos outros é diferente da nossa. Mas, por exemplo, tem gente que não chupa manga com febre, que não toma açaí, suco de cupuaçu porque morre, que não engole chiclete porque dá nó na tripa, né? Então, todos nós somos formados por isso. E aí, olha que coisa interessante. Quando a gente olha esse parágrafo aqui embaixo, ele diz o seguinte: o educador, que é o sujeito da ação, ele deve compartilhar e explorar as crenças e os valores
dos usuários dos serviços a respeito de certa informação sobre saúde, bem como discutir suas implicações práticas. Então, olha, por exemplo, a gente está aqui na sala de aula, nós temos 3 colegas que estão aqui presencialmente, né? E aí, por exemplo, a gente vê o caso da Sandy. Sandy, né, seu nome, querido? Me diga uma coisa, qual é a cidade que você veio? Abaeté, né? Então, olha, a nossa colega tem um hábito de dormir, por exemplo, lá na casinha dela, na rede, toma um açaí todo dia, come um peixe, graças a Deus, né? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: vamos imaginar que Deus nos livre, lá em Abaeté esteja tendo um surto de febre amarela ou de dengue. Aí eu pergunto para você, será que eu vou chegar para ela e vou falar, olha, querida, não durma mais na rede, não vá se meter no mato para catar bago de açaí, tá bom? Fique lá na sua casa. Não tem lógica nisso. Eu estou tentando desconstruir a cultura dela. É mais fácil eu falar o que, ó, deite na sua rede, mas feche a janela mais cedo, tente usar um mosquiteiro de rede, ou seja, eu vou adequar uma situação a um hábito existente. Porque senão, gente, nós vamos cair sobre aquele negócio. O profissional de saúde fala, aí você pergunta para o paciente, para o usuário, você entendeu? Aí ele diz, entendi. Mas na cabeça dele está falando, eu entendi, mas eu não vou fazer, né? E aí não tem solução. Você vai querer modificar, 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 e realmente não há nada que a gente possa fazer para forçar o indivíduo a agir de alguma forma. Certo, Sandy? Sandy, né? Bom, a eficácia do enfoque educativo pressupõe simplesmente a demonstração de que o usuário tem uma compreensão genuína da situação, né? O que significa dizer isso? É quando o indivíduo, gente, ele consegue entender que realmente aquilo é necessário, né? Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo próprio. Eu, um dia desses, acordei e falei assim, cara, eu preciso emagrecer de verdade, eu tô comendo muito, né? Vocês sabem que eu gosto de comer. Eu não quero parar de comer porque, eu tô muito gordo, eu tenho que mais. Não, eu quero parar de comer para ter saúde, para não estar com colesterol alto, problema no coração, coisas do tipo. Ninguém me falou isso. Foi uma compreensão genuína. Mas tem algumas coisas que a gente aprende que são outras pessoas que não repassam isso, né? Então, por exemplo, chega, olha, fulana, para de ficar, para de fumar. Porque tem gente que às vezes começa a fumar, tipo, não, eu paro quando eu quero. Eu vou fumar só dia de sexta, final de semana, quando eu bebo, eu fumo. Passa 10 anos a pessoa está fumando. Não, eu paro quando eu quero. Sim. Você vai passar o quê? A tua vida toda fumando? A gente precisa, às vezes, fazer o quê? Ei, ó, mude isso. Tente fazer isso. Só que não vai adiantar se a pessoa não entender como necessário. Já Professor, falei e para... aquele Diga. tabaco Com nos ele, interiores, né? Nos sim, interiores, aqueles tabacos que aquelas pessoas fumam, que vem de sim, lojinha de lá, né? Que é tipo, uma sim, porronca, né? sim. Aquele tabaco não faz mal, não é prejudicial à saúde? Disseram que uma vez para mim que não, que é só o tabaco mesmo, não tem química Não, ali deixa eu lhe falar uma coisa. Tem gente que mastiga tabaco, né? E cospe, tem gente que fuma esse também. cigarro mais leve, né? Todo tipo de fumo, ele é prejudicial à saúde, independente do que for. Se você tiver só um papel e dentro tem papel, ele vai fazer mal, tá? Não existe nada porque todo o consumo de fogo, de qualquer elemento, libera dióxido de carbono, seja o que for. E o dióxido de carbono, ele é considerado agressivo, um veneno ao corpo, entendeu? Então, qualquer tipo de fumo, ele é prejudicial à saúde, tá bom? Ok. Perfeito. Bom, gente, quando nós falamos do desenvolvimento pessoal, olha o que nós temos aqui. Tais destrezas incrementam a capacidade individual para controlar a vida e a recusar a crença de que a vida e a saúde estão controladas desde o exterior. Não há destino nem homens poderosos. Gente, por que a gente quer falar? Olha que frase, né? Doida essa. Não há destino
nem homens poderosos, né? Saúde estão controladas desde o exterior, entre aspas. Bom, nós não vamos discutir religião aqui, nós vamos dar um exemplo de coisas que acontecem. Vamos imaginar que nós estamos aqui na sala de aula, né? E aí a Sandy levanta, Sandy, né? Seu nome? Levanta, pega uma cadeira agora e joga na minha cabeça, né? E aí a nossa colega que está aqui fala assim, professor, essa não é a Sandy, professor. Eu tenho convicção de que ela está com um demônio no corpo dela, porque ela não ia fazer isso. Eu ia falar o quê? Eu ia falar, não, tudo bem, aí ela deve estar. Ou eu ia revidar, né? A gente não sabe. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Hoje em dia está havendo um hábito de justificar alguns atos com extremamente algumas hipóteses como essas. Então, alguns indivíduos estão justificando abuso sexual como simplesmente uma possessão externa de algo maior. As pessoas estão justificando a obesidade, dizendo, não, sabe o que é, professor? É porque a minha mãe, ela era obesa, o meu pai era obeso, então esse era o meu destino, né? Eu tinha que ser obeso. Não existe uma regra fechada na saúde, né? E isso é preocupante, gente, porque a gente tem que quebrar isso das pessoas, né? Hoje em dia, isso é um problema social. O assédio sexual. Vou dar um exemplo para vocês. Será que vocês, mulheres, Kate, Eliane, Sandy, seja quem for, será que vocês se sentem seguras na rua a qualquer hora do dia? Não, né? Porque vira e mexe tem alguém mexendo com vocês. Vocês viram o caso do cara que tentou abusar sexualmente da mulher na loja, né? A mulher não pode estar trabalhando, a mulher não pode pegar um ônibus. Tudo é um local onde ela pode sofrer algum tipo de assédio, né? E aí a gente vai justificar isso como? Não, sabe o que é, professor? Porque ele não era ele, né? Não, porque homem é assim. Tem gente que fala isso. E a gente não pode mais pensar dessa forma. A gente precisa criar uma nova personalidade, né? Do que a gente precisa modificar. Aí eu pergunto para vocês assim, né? A gente para e faz uma reflexão, que é o seguinte: como será que eu oriento meus pais, meus filhos? E como será que eles me veem, né? Poxa, eu quero que eles me respeitem, mas eu não respeito a mãe deles. Eu quero que os meus pais me respeitem, mas eu não respeito os meus filhos. Uma vez eu estava, só para dar um exemplo para vocês, eu estava na igreja, eu sou batizado, sou cristão católico, mas a minha esposa é evangélica e a gente vai muito ali na igreja Angelim, que fica ali atrás do bosque, né? Eu adoro ir lá, né? E aí uma vez o pastor ele falou o seguinte: o homem às vezes o homem não, né? O homem e a mulher ele precisa diariamente avaliar sua postura e sua conduta. E ele diz assim: por que que o homem ele é tão marcado pela pornografia, pelas brincadeiras de mau gosto, por esse negócio de mexer com mulheres? O que que ele quer para o casamento dele, né? E olha que coisa curiosa. Ele estava falando assim: eu quero que vocês agora imaginem a esposa de vocês. Aí todo mundo lá pensando e tal. Aí ele falou assim: eu quero que vocês imaginem agora que ela está atrás de vocês, vendo tudo o que vocês fazem. Será que vocês ficariam orgulhosos da atitude de vocês? Ou vocês ficariam envergonhados? Aí muitos ficaram muito sem graça, né? E às vezes isso é uma atividade, uma atitude para a gente entender o seguinte: nós não estamos falando agora da tua filha, da teu pai, mas vocês estão falando da saúde de vocês. Quando nós optamos por não, eu vou mudar minha vida, eu vou fazer uma atividade física, eu vou tentar mudar minha alimentação, eu vou tentar ter um momento de prazer com a minha família para não me estressar no trabalho, é quando você aprende que você precisa valorizar em primeiro lugar a sua vida. Porque você morre, os problemas vão continuar, é, o fulano vai continuar fazendo tal coisa, o trabalho vai continuar e você partiu, né? Então a gente precisa adequar todos nós a ter
essa noção de desenvolvimento pessoal. Eu quero mudar a minha vida, eu vou mudar meus hábitos, eu preciso parar de beber, então eu vou fazer isso. É complicado, é. Se você não consegue, busque ajuda de quem pode ajudar, porque tem gente que às vezes fala assim, eu preciso emagrecer. Aí à noite pede um combo da McDonald's, come 2 hambúrgueres, uma batata frita, um milkshake, aí chora depois. Eu não consigo emagrecer assim. Perfeito. Então, já que você sozinho não consegue fazer isso, vá procurar auxílio de alguma forma. Certo, querida? Você quer falar alguma coisa? Você acha que você tem alguma coisa que você precisa melhorar na sua vida? Não? Porque você é perfeita, né? Tá certo, gente. Uma moça perfeita aqui na sala. Bom, nós vamos falar agora, gente, sobre educação continuada, tá? A gente fez uma abordagem agora desse processo de educação em saúde e o que é importante a gente saber sobre isso? A, a enfermagem ainda é a profissão que mais realiza educação em saúde. Na unidade de saúde, no hospital, seja onde for, nós ainda somos os profissionais mais envolvidos nessa dinâmica. Porém, há um grande problema nisso tudo. O enfermeiro, ele ainda tem muita dificuldade de realizar uma educação em saúde bem efetiva. Infelizmente, esse processo de educação em saúde, ela ainda é muito retardada por vários fatores, tá bom? Gente, enquanto eu abro aqui o slide, eu vou pedir licença para vocês. Vou até parar de gravar. Bom, gente, vamos continuar. Olhem só, nós vamos falar agora sobre o processo de educação continuada, tá? Deixa eu só... Já está gravando, né? Como eu falei para vocês, provavelmente nosso conteúdo de primeira avaliação vai ser educação em saúde e educação continuada na enfermagem, tá bom? A turma da manhã, ela já fez uma atividade avaliativa comigo, né? Eu acho que vocês ainda não fizeram nenhuma. Mas nós vamos dar continuidade aqui com a educação continuada. Qualquer coisa eu até passo para vocês depois, que é já para acumular pontuação para a primeira avaliação de vocês, tá? Olhem só, a educação continuada, ela é um processo educativo, tá? Que ocorre com os profissionais da área da saúde, da área de, sei lá, engenharia, seja lá qual for. Esse processo de educação continuada, ela tem esse nome porque esse processo ele deve ser constante no ambiente de trabalho. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, na saúde, nós tínhamos um tipo de gelco, aí depois é o gel com disparo, gel com não sei o quê. Ou seja, nós temos um dinamismo muito grande de novos materiais. Isso faz com que o profissional tenha uma necessidade de crescer dentro do quê? Dessas atualizações. Então, por exemplo, falar de um procedimento, falar de um novo material, é preciso passar por atualização. Por que será que na área da saúde, e principalmente na enfermagem, falar de educação continuada é complicado? Pelo seguinte fato, olhem só, às vezes você tem um profissional que está trabalhando na assistência há... Quantos anos trabalha na assistência, Luzinha? 6 anos? 6 anos. Aí ela trabalha direto pegando acesso. Quando o hospital fala assim, olha, hoje nós vamos ter um curso, uma oficina sobre acesso venoso, o que é que ela fala? Cara, eu faço isso há 6 anos. O que é que eu preciso aprender? Eu já sei tudo, faço até de olho fechado isso, né? E quando a gente tem esse pensamento, a gente deixa de atualizar o nosso entendimento e de aprender novas coisas que talvez a gente não saiba, né? Por que eu digo isso para vocês? Vou dar um exemplo. Eu tenho não, né? Não é conhecido, é uma pessoa que uma vez eu conheci no hospital que falou para mim que ela era enfermeira, mas ela não sabia passar sonda. Ela falou: me formei, até hoje eu não sei passar sonda. Quando tem sonda para passar, eu evito, deixo para depois, chamo uma outra colega para passar.
Aí eu falo para você, gente, em que momento esse profissional vai aprender a fazer essa sonda? Eu acho que nunca vai parar, nunca vai aprender. Vai passar o resto da vida fazendo o quê? Empurrando a situação com a barriga até o momento que ela não precisa mais fazer aquilo. Então isso nos mostra que o profissional, às vezes, ele necessita daquela informação. E ele sabe que ele precisa da informação, mas ele simplesmente faz pouca questão sobre isso. A educação continuada não é um processo que visa apenas o aumento da produtividade. Ela visa também a segurança e a destreza do seu trabalhador, né? Então, olha, por exemplo, se a gente fosse numa oficina agora e olhasse, né, um mecânico desmontando uma peça de um carro, ele ia falar: agora façam vocês. A gente ia saber muito bem o que fazer, mas a gente ia fazer mais lento, a gente talvez não ia realizar o aperto de um parafuso corretamente, né? Isso não significa dizer que o quê? Que com o tempo e o conhecimento, né, isso nos leva ao quê? Destreza. Isso é muito importante no hospital, porque tem muito profissional que acredita que a educação continuada ela está relacionada apenas ao procedimento. Cara, como é que eu aplico essa injeção? Como é que eu passo tal sonda? Mas a educação continuada envolve todos os assuntos pertinentes naquele local. Então eu pergunto para você, será que a minha interação profissional-paciente ela é boa? Com o tempo a gente já está no automático, né? Oi, olha, faz isso, faz aquilo, tudo outro. Não, faz não sei o quê. A gente perde a sensibilidade. Isso é normal, gente. É por isso que nós, como qualquer outro profissional da saúde, ele precisa se avaliar como está a sua conduta. Se eu perguntasse para a Luzia agora, assim, Luzia, em 6 anos, será que teve algum paciente, uma paciente, que você tratou de uma maneira que você depois pensou, falou, poxa, não era para eu ter falado dessa forma com tal pessoa, eu deveria ter sido um pouco mais atencioso. Isso já aconteceu, Luzia, alguma vez? Já, né? Então isso nos mostra o quê? Que, às vezes, por uma ação externa, cansaço, seja o que for, isso influencia diretamente no nosso trabalho. E, às vezes, quando alguém chega para te falar, Luzia, sabe o que te ajuda a fazer isso? Experimenta chegar do teu trabalho e ter um momento teu. Se possível, toma um banho, sai para caminhar, faz alguma coisa. E ela faz isso e percebe que isso ajuda muito ela. Sabe por quê? Porque nós habitualmente acreditamos que para uma grande mudança é necessário um grande fator. E às vezes, para uma grande mudança, é necessário apenas uma pequena coisa. Ah, ao invés de eu acordar 7 horas da manhã, eu vou começar a acordar 6h30 e vou tomar um café da manhã muito melhor, porque às vezes eu acordo com pressa, eu não tomo café, né? Eu preciso fazer aquilo, aí eu tomo um banho rápido, eu saio no desespero, isso me estressa. Aí, pô, tu acorda meia hora mais cedo, porque na tua cabeça tu pensa que se tu acordar mais cedo tu vai ficar mais cansada. Mas tu acorda mais cedo, toma banho tranquilo, né? Canta com os passarinhos, faz um café, um pão. Olha que dia maravilhoso. Como é que pode, né, gente? É uma mudança. A educação continuada, ela vem nos adaptar da melhor forma, né, que nós podemos ter nesse ambiente. Assim como vem nos tornar mais produtivos, né? Eu me lembro que quando eu estava na graduação, no estágio, o professor levava a gente para obstetrícia, né? E peraí, gente, rapidinho que sumiu aqui a caixa de diálogo. Vou só voltar, um minuto. Só um minuto. Né? E ele, por exemplo, tá ok, Kate. E aí ele, por exemplo, falava assim: olha, gente, nós estamos aqui na prática hoje, né? E todo mundo aqui vai fazer parto. Quem vai ser o primeiro, né? Cara, já morreu, né? E todo mundo morre do coração na pancada, né? É diferente hoje, eu vejo uma postura de alguns professores na prática que falam o seguinte: ó, gente, aqui nós vamos observar, tá?
mas o estagiário não pode fazer nada aqui dentro. Beleza. Aí tem o hospital, que quer o estagiário, mas o estagiário não pode pegar acesso, não pode aplicar injetável, não pode fazer tal coisa. Gente, perdeu-se então, né? Aí tem professor que ainda fala assim, olha, gente, nós temos um curativo para fazer. Alguém quer fazer? Aí fica todo mundo olhando para o céu, olha para o relógio. Não, então bora embora. Isso não existe, gente. Isso condiciona o indivíduo a se limitar na ação e no conhecimento. Então, quando o professor falava, vai todo mundo fazer, quem vai ser o primeiro, a gente ia saber que todo mundo ia ter que passar por aquilo, né? E aí vem aquele negócio, eu vou logo fazer para não ter que ir para casa ficar com ansiedade para outro dia, né? Aí eu fazia logo e a gente aprende o quê? Sendo corajoso, que a gente erra e a gente acerta. E o momento é esse. O momento em que tem alguém para te falar, não, não faça isso, porque senão vai dar bronca. Porque quando tu está te formando, quando tu está formado, ninguém vai falar isso no teu ouvido, né? Ou não, não faz isso que tá errado. Aí o teu erro pode ser bem grave, né? Que na saúde os erros estão envolvidos com a vida das pessoas, né? Agora, gente, vamos pensar o seguinte: a educação continuada na enfermagem, a gente já sabe que não acontece só na enfermagem, acontece em várias áreas. Ela, olha que coisa curiosa. Hoje, o profissional da enfermagem, seja ele enfermeiro ou técnico, é o profissional que mais passa pelo processo de educação continuada, tá? Você já passou por isso, Luzia, alguma vez? Treinamento, capacitação? Já, né? E olha que interessante, é o profissional que mais passa pelo processo de educação continuada, mas hoje o enfermeiro na área da saúde é o que mais sofre acidente ocupacional, tá? É o profissional que mais se afasta do ambiente de trabalho, é o que mais comete suicídio, tá? E é o que mais causa danos ao paciente. É meio contraditório. Por que que o enfermeiro, que é o que mais passa por educação continuada, ainda é o profissional que mais erra? O que é que vocês acham? Hum? Diga, querida, eu sei que está com vontade de falar, mas está meio travada aí. Nada. Sandy. Sobrecarga de trabalho, professor. Estresse, para essas coisas. Exato. Uhum. Sim. Sim. Exato. Pois é, e aí, olha, a nossa colega aqui também falou sobre a sobrecarga de trabalho, e eu digo uma coisa para vocês. Às vezes, gente, nós temos o profissional que ele não faz questão de seguir nada do que é dito no ambiente de trabalho, e tem aquele indivíduo que ele é desatencioso, mas sabe por que ele é? Porque ele não percebe aquilo como importante, né? Porque se agora a gente chegasse aqui na Examais e eu falasse para vocês assim, gente, não entre nessa sala porque, né, tá um veneno lá, vocês vão morrer se você entrar. Você já ficou lá, beleza, não quero nem passar perto. Agora se eu falar, olha, gente, cuidado com aquela sala porque hoje eu vi uma barata lá. Ninguém nem aí, isso não é importante. Por que que eu digo isso para vocês? Porque, olha, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós temos um hospital e a Sandy começou a trabalhar no hospital hoje, né? Primeiro dia de trabalho, ela vai de cordão, brinco, pulseira. Quando ela chega lá, fala o que para ela? Olha, querida, a gente não pode estar no hospital com todos esses adornos, você precisa tirar. Ai, meu Deus, tá bom, desculpa, tirou tudo. Passou um tempo, ela tá de novo. Olha o brinco. Aí o RH chama, olha, querida, lembre. Ai, meu Deus, eu esqueci. Tá bom, vou até fazer uma capacitação aqui com todo mundo, falar de adorno. Fez a capacitação. Passou um tempo, ela tá de novo com o brinco. O que é que a gente faz? Demite. É igual professor, mas que cruel. Demite, gente. Demite. Porque quando tu tá fazendo uma massa de pão e, por exemplo, cai um sujo do teu brinco na massa do pão, tu pega a massa e joga fora. E se tu tiver numa ferida, tu vai arrancar a perna do cara e jogar fora? Que caiu sujidade? Não pode fazer isso.
É que, professor, mas é preciso ser tão drástico? É, porque a saúde não permite erros. Você já falou uma vez, você falou a segunda vez, você capacitou e ela continua a persistir. Aí sabe o que acontece, gente? Tem gente que sai do trabalho, mete o pau no hospital. Não, porque não presta. Me mandaram embora por besteira, né? A mesma situação é outra que os profissionais do hospital pouco sabem. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que aqui nós temos um funcionário que trabalha aqui na Examais, né? E as câmeras pegaram ele cuspindo dentro do bebedouro, né? Ele tirava aquele botijão de água, cuspia e botava água de volta para vocês tomarem água com cuspe. Tá, beleza. Aí chamaram ele no RH e falaram, seu fulano, vem cá. Olha, a gente percebeu aqui nas filmagens, né? Pegou lá o celular, percebeu que o senhor tá cuspindo no bebedouro. O senhor então vai ser desligado. Isso é uma conduta, falta de ética, mas tá bom. A empresa, pela ética profissional, não vai contar para os outros. Olha, a gente fulano foi embora porque ele está cuspindo no bebedouro. E muitas vezes a empresa nem justifica para os outros trabalhadores porque o outro está saindo. Aí os outros colegas perguntam para ele assim: mas por que tu foi demitido? Não sei. E olha que eu tentava fazer o máximo aqui dentro, né? Mas às vezes a empresa não reconhece. Gente, ninguém é demitido assim. Eu vou demitir o fulano. Às vezes isso pode acontecer, mas sempre há motivos por trás, seja de pequenos ou grandes. O que é que acontece? O trabalhador pega a raiva da empresa, da chefia, porque olha, o rapaz era tão bom, foi demitido, e tu tá bebendo água do cuspe dele, né? Então eu digo isso para vocês que a educação continuada, ela visa a mudança de comportamentos que são complicados. Eu vou contar uma história para vocês, essa história é forte, tá? Eu trabalhava no Senac. Eu contei essa história há muito tempo, não lembro se foi para a turma de vocês. Trabalhava um rapaz na segurança lá no Senac. O banheiro dos professores, dos funcionários, era um banheiro lindo, lindo, o chão bonito, sabe? Revestimento, tinha chuveiro, água quente, tinha uns vasos bonitos e tinha uma toalha. A mulher trocava uma toalha todo dia de pano para enxugar a mão, não tinha coisa de papel. O segurança, o segurança que trabalhava lá, ele de vez em quando ia ao vaso. Só que toda vez que ele ia ao vaso, ele ia no chuveiro para se lavar, se assear. Ele se enxugava com a toalha da pia. Ele se enxugava com a toalha da pia, né? E aí depois o pessoal ia lá, enxugava a mão e o rosto na toalha que o cara se limpava. Sabe como descobriram isso? Porque ele vivia fazendo isso. Uma vez ele falou: não, eu me lavo, eu tomo Cidel, eu me lavo de. Aí eu falei: como é que tu faz? Mas não fica uma toalha lá, né? E aí descobriram. Então, a educação continuada, ela nos ajuda a identificar comportamentos que, na visão do trabalhador, é normal. Olha, eu vou abrir aqui 3 ampolas ao mesmo tempo. Porque eu sou bom, né? Isso não é certo, gente. Isso não é normal. E o trabalhador vai cada vez mais acreditando no seu potencial, como se você não fosse passível de erro. Não, isso não vai acontecer comigo. Vai, um dia acontece. É. Bom, educação continuada. É um trabalho contínuo com os funcionários, integrando-os na própria função e no contexto institucional. Tá, obrigado. Uma das estratégias para que isso ocorra é a educação do funcionário no seu local de trabalho. Como eu falei para vocês, né? Nós precisamos integrar o indivíduo ao seu trabalho e ver o que é uma necessidade. Em tempo de Covid-19 no hospital, o que é importante a gente falar? O que é que vocês acham? É importante a gente falar de biossegurança? Tá, certo. É preciso a gente falar sobre o cuidado do profissional na sua casa quando chegar? Certo. É importante a gente falar de saúde mental? Claro, né? Tu imagina, por exemplo, o cara que tá trabalhando lá vendo todo mundo morrer. O cara tá doido, cara. O cara tá maluco. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui
Eu fiz aquele treinamento. Você lembra o treinamento que o governo federal fez de Covid para profissionais da saúde? Eu fui convocado para ir para Manaus, né? Para trabalhar em Manaus, na época que estava pipocando aquele negócio do oxigênio, né? Eles ofereceram 10 mil reais para eu ir. Aí eu falei que eu não ia. Falei, não, bicho, eu não vou, eu vou continuar na docência, eu tiro esse salário. Eu não vou para lá porque eu tenho minha mulher, que está aqui, né? Eu tenho meus pais e eu não sei da minha própria saúde o que vai acontecer. Aí tá bom. Recusei, né? O Bolsonaro ficou chateado que eu não fui. E aí eu recebi depois um outro e-mail para ir para Macapá. Vocês lembram quando faltou a luz lá em Macapá? Aí só chamam a gente para essas desgraças, né? Aí eles queriam pagar 6 mil reais para ir para Macapá. Aí eu falei, cara, eu não fui por 10 mil, eu vou por 6 mil, né? E aí o que é que acontece? A gente tem que entender que tem gente que fala assim, não, nós vamos dar o EPI, nós vamos dar isso, nós vamos dar sua passagem, sua alimentação, mas e a saúde mental, né? O medo. Ninguém está lidando com isso, gente. Tá cheio de profissional afastado por causa de Covid, com medo, entrou em depressão, ansiedade, cometeu suicídio no mundo inteiro. Isso não foi só no Brasil. Então, a educação continuada precisa ter um olhar muito mais abrangente, tá? Essa estratégia facilita a transformação do potencial do empregado em comportamentos objetivos, além de oferecer condições para que interprete e utilize a sua realidade. Gente, o que é um comportamento objetivo? É aquele comportamento sem rodeio. Você faz logo e é assertivo. Vou dar um exemplo para você. Vocês já ouviram falar em POP, procedimento operacional padrão? A gente falou até sobre isso, se eu não me engano, quando a gente estava no quinto semestre. O POP, ele é um instrumento que te ajuda já a ter em mente uma conduta perante uma situação, né? Vamos imaginar que vocês estão numa sala de parto, tem uma mulher fazendo uma cesariana, né? E a criança tá lá, fizeram o corte, tá quase para tirar a criança. E essa mulher tem uma parada cardiorrespiratória. A criança depende do sangue da mãe. A pergunta é a seguinte: a gente tira logo a criança o mais rápido possível ou a gente tenta logo reanimar a mãe? O que é que vocês acham? Diga, Luzia. Chutem aí qualquer coisa. Tira o bebê primeiro. Tá, nossa colega aqui falou retirar o bebê primeiro. Que, Luzia, tu acha? A mãe? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso vai depender das situações. Imaginem que essa criança ela é prematura, está com problema. Talvez essa criança esteja já precisa ser feito algo, ou essa mãe já tem algum problema significativo. A gente precisa reanimá-la o mais rápido possível. Quem determina muitas vezes isso são os protocolos hospitalares. Tu já pensou um médico parando e pensando nisso? O que é que eu vou fazer? Eu reanimo a mãe ou eu tiro o bebê? Fica pensando lá na hora? Não precisa, você precisa ser objetivo. E é por isso que esses procedimentos eles querem logo nos capacitar para agir o mais rápido possível. Me furei. O que é que eu tenho que fazer imediatamente? Isso. Né? Parada. A gente tem protocolo de parada, tem um carrinho de parada. Tenho que fazer isso, né? Então isso nos ajuda a ter mais destreza. E na saúde, destreza e tempo é a diferença entre a vida e a morte, né? Demorou muito, 1 minuto na saúde é morte para quem tem uma parada. Essa estratégia facilita, né, como eu falei para vocês, a transformação desse potencial. Segundo Herter, favorece o autodesenvolvimento do funcionário, levando a ter uma maior satisfação no trabalho, melhorando a sua produtividade. O reconhecimento é importante, gente? Claro. Isso aumenta a produtividade? Aumenta. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. As pessoas usam isso de má fé. Mas eu vou dar um exemplo. Olha a Luzia. Chega aqui. Luzia. Vou te contar um segredo, Luzia. Tu é a melhor aluna dessa turma da tarde que tem. Mas tu não fala isso pra ninguém. Tu é muito inteligente, Luzia. Aí a Luzia fica toda... Ela acredita, né? Oi, caramba. Obrigado, professor. Olha, Luzia, eu tô com um grande projeto aí. Eu queria que você fizesse parte. Você tem interesse? Claro, professor. Você acha, né?
Que ela tá ali. Então, eu vou lhe falar uma coisa. Eu tenho que fazer tudo isso, mas eu não tenho tempo. Tu faz para mim? Faz. O cara levanta o ego do indivíduo e joga um monte de coisa para ele fazer, porque ele tá supra-sumo, né, e tudo. Esse não é o significado. O significado é você valorizar e dizer assim, Luzia, eu percebi que você está sendo um exemplo para outros profissionais. Continue assim, tá? Aí a Luzia, caramba, né? Sou aqui um exemplo, né? Em compensação, Luzia, eu vou lhe falar uma coisa. Esse final de semana que você tirar o plantão no sábado, eu consegui uma outra colega. Você tá de folga, vai curtir seu final de semana. Porra, é bacana, né? É o quê? É um reconhecimento. A Luzia chega na segunda-feira, né? Que legal, quer ajudar, quer ser participativa, né? Então, são situações que nos estimulam na nossa produtividade. Segundo Taylor, as organizações deveriam criar um sistema educativo que tinha como base a intensificação e o ritmo de trabalho. As organizações tinham que treinar funcionários e fazer exigências segundo seus cargos. Vou dar um exemplo para vocês. Se agora isso aqui é um hospital, eu sou o dono do hospital e eu contratei vocês três para trabalhar aqui, né? No primeiro dia, né, a Sandy quebra ampola de medicamento caro, né? A Luzia se cortou. Pô, cara, isso é uma tragédia, né? Aí, se eu falo para vocês o seguinte, gente, a partir de hoje vocês vão usar essa luva que ela é anticorte. Pode passar uma faca e essa luva não corta. Beleza. E aí, quando a gente vê a Luzia tirou essa luva e colocou uma luva plástica. A Luzia está assumindo uma responsabilidade de, de risco. As empresas, quanto mais elas oferecem educação continuada, mais elas têm o direito de exigir novos comportamentos do seu funcionário. Será que a conduta do funcionário que trabalha lá no Ordem Terceira, lá no pronto-socorro, é igual àquele que trabalha no Porto Dias, que trabalha lá no Abelardo? É totalmente diferente, porque as exigências são diferentes, né? E isso nos coloca dentro de uma contextualização totalmente inovadora, né? Hoje os hospitais querem uma coisa chamada de ONA, vocês já ouviram falar? Querem certificados, né, de ISO 9000 e pouco, querem selos de qualidade que estão envolvidos com a cobrança profissional, com a conduta do seu profissional, né? Então isso foi uma sacada muito importante, gente, porque a ONA está fazendo com que os hospitais valorizem mais, né, a educação permanente, a educação continuada do seu profissional. Certo? Alguma pergunta até aí? Sim ou não? Nada? Quando eu digo sim ou não, é para você falar sim ou não. Não, silêncio. Olha, Argerich, Likert, McGregor e Simon dizem, né, que demonstram que o aumento da produção está relacionado com o moral do grupo e que o empregado pode ser motivado essencialmente quando a organização favorece sua autorrealização e satisfação. Gente, aqui na Examage vocês podem ser felizes ou não. Lá no trabalho de vocês podem ser felizes ou não. Mas o grande sucesso do coletivo depende de cada elemento desse. Se agora essa sala de aula tivesse lotada e a professora Elisângela viesse aqui e falasse assim, gente, sábado nós vamos ter uma ação social de 8 da manhã a meio-dia, tá? Eu não vou dar ponto para vocês, mas vocês vão ganhar o lanche e um almoço, tá? Tem gente que quer falar o quê? É doido, eu quero dormir na minha casa. Vou acordar 8 horas da manhã no sábado para ir trabalhar na praça. Mas tem gente que vai falar o quê? Pô, quero ajudar, vou lá levar o nome da Examage, quero ser participativo. Então, esses são exemplos, gente, de como às vezes o funcionário ele se sente dentro do processo. Às vezes o hospital quer fazer uma ação externa, o pessoal fala logo, Deus que me livre, né? Não me coloca nisso que eu não quero de jeito nenhum, tá? As organizações consideram os recursos humanos como um fator de extrema importância para o sucesso, passando a planejar e realizar propostas educativas para o pessoal no local de trabalho. Então, gente,
a gente não pode hoje ensinar a Sandy, a Eliane, a Linha, a Luzia como fazer um procedimento e passar 10 anos sem fazer nada. Professor, qual é o período certo? Nós não temos um período muito fechado para ensinar algo, mas o importante seria que a cada semestre houvesse pelo menos uma ação de educação continuada, uma semana de aprendizado sobre algo, sobre lidar com determinado problema, e tem muito lugar que faz isso. Ainda faz muito mais do que uma vez por semestre. Tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta aí da plataforma? Alguém aqui na sala de aula quer perguntar algo também? Não? Professor, o senhor faz chamada no início ou no final? É só assistir que já garante essa Joana, presença? eu não faço frequência. Na verdade, não fui orientado a fazer, eu estou contabilizando só como se fosse um vídeo. Se depois, em algum momento, for me pedir alguma frequência, não se preocupe que eu vou olhar as gravações e aí eu vejo quem estava, quem não estava. Aí eu comparo, vou fazendo uma comparação a cada 15 minutos, vendo se entrou alguém e no final eu faço. Mas não se preocupe que eu não estou fazendo frequência, tá bom? Ok, professor. Tá? Então, gente, olhem só. Por hoje era isso, tá? Eu queria falar essencialmente com vocês sobre esse processo educativo. Provavelmente, na nossa próxima aula, nós vamos fazer uma atividade avaliativa. Então, provavelmente, tá? Então, não esqueçam disso, que é importante. Queria agradecer a presença de todos e desejar uma excelente tarde, tá, gente? Um beijo e até a próxima semana. Boa tarde, prof. Boa tarde. Tchau, tchau.